Então, só para lembrar o que a gente estava fazendo na aula passada, nós resolvemos na aula passada o caso da partícula livre, né? Resolvemos a equação de Schrödinger, independente do tempo, no caso da partícula livre, analisamos em detalhe, né, a solução de partícula livre e começamos a analisar o caso do potencial degrau. Né? O potencial degrau, como a gente estava mostrando, tem uma descontinuidade, né, na função energia potencial. À esquerda da origem a gente tem a potencial nulo, né? E à direita da origem a gente tem um potencial constante valendo V0 positivo, né? Nós comentamos quais são as soluções, né, nessas duas regiões, na região 1 e na região 2. Na região 1 é trivial, né, porque a gente tem partícula livre com potencial nulo, né? As soluções são as soluções gerais para partícula livre, né? A onda plana andando para a direita, onda plana andando para a esquerda, a onda plana andando para a direita corresponde à onda incidente, né? E a onda andando para a esquerda vai significar a onda refletida, né? O número de onda ao quadrado na região 1 está associado com a energia mecânica do sistema. Na região 2, obviamente como o potencial é não nulo, né? É constante, mas é não nulo, nós temos que recalcular, né, a solução da equação de Schrödinger, onde agora o número de onda é distinto, né? O número de onda K2 ao quadrado, onde K2 é o número de onda na região 2, ele depende então da diferença entre a energia mecânica do sistema e o valor constante da energia potencial. Como eu tinha comentado com vocês, tem dois casos físicos possíveis, né? No caso da relação entre a energia e o valor constante do potencial. A gente pode ter o caso que é bem parecido com o clássico, né? Onde a gente tem energia mecânica maior com o zero, então significando que a partícula só vai mudar de velocidade ou de momento, né? Vai diminuir o seu momento quando ela cruza pela descontinuidade na origem da energia potencial, né? E o caso onde a energia mecânica é menor que zero, onde a região 2 seria uma região proibida classicamente. Então a gente vai resolver os dois casos passo a passo, começando com o caso onde a energia mecânica é maior que zero. Ou seja, na região 2, se a energia mecânica é maior que zero, significa que o número de onda K2 ao quadrado é positivo definido, né? Isso aqui é maior que zero, significando que a gente tem exatamente a equação diferencial do oscilador harmônico, né? Explícito, né? Onde o K2 é positivo definido, e as soluções também vão ser exponenciais complexas, né? Exatamente igual à solução do oscilador harmônico, onde a frequência natural agora está sendo desenvolvido o papel pelo número de onda K2, né? Certo? Então, a princípio, a solução geral na região 2 seria uma onda plana andando para a direita, que a gente vai associar depois com a onda transmitida, né? No potencial degrau. E na solução geral nós teríamos ainda uma onda plana vindo da esquerda, perdão, da direita para a esquerda, né? Ou seja, vindo em sentido à origem, né? Obviamente, como a gente está assumindo que a partícula incide da esquerda para a direita, onde o potencial é nulo, né? Na solução geral da função de onda na região 2, essa solução que envolve uma onda plana vindo da direita para a esquerda, ela não tem significado físico, né? Isso significa que a gente vai impor para a função de onda na região 2, né, que o coeficiente D associado a essa onda plana vindo da direita para a esquerda é zero, e aí a solução para a função de onda na região 2, quando a energia mecânica é maior que a energia potencial, né, que é o caso muito parecido com a mecânica clássica, né? Esse aqui, onde a EMEC é a maior potencial V0, né, ou zero, a função de onda é função de onda plana na região 2 e só onda transmitida, né? Só onda plana andando para a direita, com um número de onda K2 e um coeficiente a determinar que é C. Então, a princípio, no caso onde a energia mecânica é maior que o zero, a gente consegue determinar completamente a função de onda, tanto na região 1, que é uma superposição de onda incidente refletida, e na região 2 uma onda plana andando para a direita, que a gente associa com a onda transmitida, né, no potencial degrau. Lembrando que a gente tem três coeficientes a determinar aqui nessa solução geral da equação de Schrödinger independente do tempo, né? Os coeficientes A e B associados à onda incidente e à onda refletida, e o coeficiente C associado à onda transmitida, né? Lembrando que esses coeficientes vão ser determinados a partir da imposição da continuidade da função de onda, né, na região da interface ou na região de descontinuidade da função energia potencial, que é na origem, né?
Então a gente vai impor que a função de onda completa, né, a função de onda φ do sistema para qualquer x, né, na região de descontinuidade, que é o x igual a zero, descontinuidade da energia potencial, né, que é a origem, a gente vai impor que a função de onda tem que ser contínua e a derivada da função de onda tem que ser contínua na região de descontinuidade da energia potencial, que é a origem, certo? Para isso, claro, a gente vai precisar também saber as derivadas da função de onda φ1 e φ2, as duas regiões, né, explicitamente. Então, aqui eu já estou calculando para vocês quanto que são as derivadas da função de onda φ1 e a função de onda, a derivada em x da função de onda φ2, que são as soluções da equação de Schrödinger independente do tempo nas duas regiões, né? Impondo as duas condições de continuidade, né? Primeiro, a condição que a função de onda tem que ser contínua em x igual a zero. Isso significa que a função φ1 tem que ser igual à função φ2 em x igual a zero. Ou seja, eu estou impondo que eu não tenho gap, né, nas funções de onda nas duas regiões, né, quando eu passo pela região da interface. Ou seja, eu falando de maneira bem descontraída, né, as funções de onda têm que ser emendadas, entre aspas, né, em x igual a zero. Ou seja, eu vou impor que a φ1 e a φ2 têm o mesmo valor em x igual a zero. E também as derivadas dessas funções também têm que ter o mesmo valor em x igual a zero, que é a região de problema, né? Onde a minha função energia potencial tem uma descontinuidade. Mas eu vou impor que a minha função de onda não tem essa descontinuidade, né? A φ1 é igual a φ2 em x igual a zero, e a derivada da φ1 é igual à derivada da φ2 em x igual a zero. Essas duas condições vão impor condições para os coeficientes, né? Quando eu imponho que φ1 é igual a φ2 e x igual a zero, coloco x igual a zero aqui nas nossas soluções, né? Isso vai nos dar uma relação entre os três coeficientes, né? Ou seja, essa primeira condição vai nos dar uma relação entre os coeficientes A, B e C. Então, pego as soluções, coloco x igual a zero, que eu vejo eu fico apenas com os coeficientes, né? Então, a primeira condição me dá que A mais B é igual a C. A segunda condição, que vem da derivada igual a zero, iguais, as derivadas iguais em x igual a zero, também vai me dar uma outra relação entre os coeficientes. Só que agora essa segunda relação que envolve a derivada, ela nos dá informação, contém também informação dos números de onda, né? K1 e K2, que aparece explicitamente aqui nas derivadas, né? Quando eu derivo em x as nossas duas soluções, né? Ou seja, as condições de continuidade da função de onda nos dão duas equações, né, para as constantes ABC que aparecem na solução geral das funções de onda na região 1 e na região 2. A gente, em geral escreve dois desses coeficientes em termos de 1. Tá? Todo o meu foco aqui é tentar escrever os coeficientes B e D, tá? Que estão associados à onda refletida e à onda transmitida, em termos do coeficiente A. Então, todo o meu trabalho agora é tentar escrever dois desses coeficientes, né, que são o B e o C, em termos do coeficiente A que está associada com a onda incidente. Tá? Bom, da primeira equação eu consigo mostrar que B é escrito como C menos A, obviamente, né? Substituo essa relação na segunda equação, né? E aí eu consigo mostrar que C é escrito em termos da diferença, né, de A menos B. A segunda equação nos diz isso, né? C é escrito em termos de A menos B e a razão dos números de onda K1 e K2, né? Da primeira equação, a gente sabe que B é C menos A, então eu substituo aqui no B a informação que ela vale C menos A, e aí eu consigo escrever C em termos de A, né? Ou seja, eu estou isolando aqui C em termos de A, certo? Eu consigo mostrar que C basicamente é 2K1 sobre K2 vezes o coeficiente A, certo? Onde aqui, claro, eu estou isolando o coeficiente C em termos do coeficiente A. Né? Então, basicamente, é álgebra, né? Da álgebra eu consigo mostrar que o coeficiente C é proporcional ao coeficiente A menos dos números de onda. E aí, claro, a razão de C sobre A é conhecido, né? C sobre A basicamente é 2K1 dividido perdão, quando eu passo para baixo, né, K2 mais K1 dividido por K2 aqui embaixo, eu fico que a razão de C sobre A basicamente é 2K1 dividido pela soma de K1 mais K2, né? Claro, quando eu passo esse cara aqui para o denominador. Bom, a C escrito em termos de A está feito, né? Ele é escrito em termos
dois números de onda, né? K1 e K2, na região 1 e na região 2. Como o B sobre A, né, é escrito em termos de C sobre A e 1, né? Lembra que B é C menos A. Se eu dividir ambos os lados por A, eu tenho que B sobre A vale C sobre A menos 1. Acabamos de determinar quanto é que é C sobre A em termos dos números de onda. Substituo essa informação aqui, né? E aí a gente contém, então, automaticamente quanto é que vale o coeficiente B sobre A, né? Ou a razão dos coeficientes B sobre A. Também é uma razão que envolve os números de onda, né? B sobre A é K1 menos K2 dividido por K1 mais K2. Vejam bem que as razões dos coeficientes C sobre A e B sobre A, neste caso onde a energia mecânica é maior que o potencial, são funções constantes, né, dos números de onda. Ou seja, elas são constantes reais, né, independentes dos números de onda, que são positivos definidos, não K1 e K2. Muito bem. Conhecidos os coeficientes, né, C e D em termos de A, a gente pode calcular, né, os coeficientes de transmissão e de reflexão, ou seja, qual é, que é a probabilidade da onda incidente ser transmitida e qual é, que é a probabilidade dela ser refletida no potencial degrau. Né? Basicamente, a gente vai calcular os coeficientes de transmissão e reflexão a partir de algo que a gente definiu lá quando a gente discutiu a equação de continuidade, né? A equação de continuidade para a função de onda. A gente mostrou que as funções de onda obedecem uma equação de continuidade. A equação de continuidade é uma equação para conservação local da probabilidade, né? E lá naquele momento a gente definiu as correntes, né? As correntes de probabilidade, tá? Os coeficientes de transmissão e reflexão vão ser escritos em termos de razões dessas correntes de probabilidade. Então eu vou calcular aqui as três correntes de probabilidade associadas às partículas incidentes, refletidas e transmitidas, ou as ondas planas refletidas, transmitidas e incidentes. Tá? Vamos começar então com a definição, lembrando a definição lá da equação da continuidade, quanto é que é uma corrente de probabilidade. Lembrando que corrente de probabilidade é fluxo de probabilidade, né? É probabilidade passando por uma área de seção transversal por unidade de tempo, né? Bom, a corrente de probabilidade, como função da posição, ela é definida em termos do h cortado dividido por 2im, né? E derivadas das funções de onda, tá? Basicamente, se vocês lembrarem, a corrente de probabilidade, h cortado sobre 2im, multiplicado por essas duas quantidades aqui, né? Basicamente é a função de onda complexo conjugado, que é a psi estrela, né? Φ estrela, a derivada da função de onda em x, menos a função de onda multiplicada pela derivada da função de onda estrela, conjugado complexo, né? Em x. Essa é a definição, né? De corrente de probabilidade, no caso unidimensional. Ela envolve esses produtos, né? Da função de onda, derivada da função de onda e a função de onda φ, e o seu complexo conjugado. Interessante que aqui, claro, a função de onda, no caso da região 1 e da região 2, envolve ondas planas, que são funções complexas. Né? Lembrando que a função de onda incidente, a onda plana incidente, é uma função complexa do número de onda K1. Né? A, E, I, K1, X é a função de onda plana incidente com o número de onda K1. Então, eu vou calcular para cada uma dessas funções de onda quanto é que é a corrente de probabilidade específica. Tá? Vou calcular então quanto é que é a corrente de probabilidade associada à onda incidente, que é a que tem número de onda com positivo, né, E na I mais K1x, né, calculando explicitamente usando a definição de corrente de probabilidade. Né, é H cortado dividido por 2IM, Φ estrela eu troco o sinal do I aqui, né, ou seja, Φ estrela é A estrela E na menos IK1x, certo? Multiplicado pela derivada da função de onda. Como ela é uma função de onda plana, a derivada dela é ela mesma menos do argumento IK1, né, em x. Menos a própria função de onda, que é a E na IK1x, que é a função de onda plana incidente, né, multiplicado pela derivada da psi estrela, né, que é a derivada desta quantidade aqui. Né. É a própria função de onda psi estrela, que é a estrela E na menos IK1x, vezes a derivada do argumento, que é menos IK1, certo? Se vocês olharem bem o que resulta
do cálculo da corrente de probabilidade para a onda incidente, ela dá explicitamente, depois do cancelamento de quantidades aqui, né, os i's cancelam, você consegue ver claramente, né, a corrente de probabilidade associada à onda plana incidente basicamente é proporcional ao número de onda da função de onda plana incidente K1, o coeficiente módulo quadrado do coeficiente da normalização dessa função de onda, né, que é o A, módulo quadrado dele, né, e a razão H cortado sobre M. Então essa é a corrente de probabilidade associada à onda plana incidente com o número de onda K1. Eu vou calcular agora a corrente de probabilidade associada à onda plana refletida, que é, obviamente, na região 1, a onda plana que está andando para a esquerda com o número de onda K1, ou seja, é uma onda plana com menos K1 de número de onda, né? E o coeficiente dela é o coeficiente B, né? O coeficiente de normalização dela é o coeficiente B. Bom, fazemos o mesmo procedimento para a onda refletida, né? A corrente de probabilidade associada à onda refletida, lembrando que a corrente de probabilidade é fluxo de probabilidade, né? Probabilidade passando por uma área de seção transversal espacial, né? Por unidade de tempo. Bom, mesmo procedimento, né? Basicamente, tomamos o complexo conjugado, isso é o psi-estrela, e calculamos a corrente de probabilidade desta forma, né? Psi-estrela, está aqui, claro, com a função de onda refletida, né? Derivada da função de onda, menos a própria função de onda refletida, multiplicado pela derivada da psi-estrela, está aqui. Obviamente, de novo, a gente vai ter que a corrente de probabilidade associada à onda refletida, a onda plana refletida, de novo, é proporcional ao número de onda dessa onda refletida, que é o K1, né? E o quadrado do coeficiente associado com ela, a normalização dela, que é o coeficiente B, a menos do H cortado sobre M, né? Lembrando que na equação de continuidade, além da corrente de probabilidade, tem uma outra quantidade que entra lá, que é a densidade de probabilidade, que é a função de onda ao quadrado, né? Que no nosso caso de partículas que são sujeitas a potenciais conservativos, a psi quadrada é igual a φ quadrado, né? Eu não tenho independência temporal na densidade de probabilidade ρ, no caso desses sistemas conservativos, né? Só para lembrar, só vou adiantar aqui qual é que é a cara da equação de continuidade que a gente mostrou naquela aula, né? A derivada da densidade de probabilidade, que é o psi quadrado, né? Ou o φ quadrado, no nosso caso, né? Mais a derivada temporal da densidade de probabilidade, mais a derivada espacial da corrente de probabilidade é zero. Isto é a equação de continuidade no caso unidimensional, né? Lembrando que no nosso caso, os sistemas conservativos, que é o que a gente está utilizando aqui, né? São partículas sujeitas a potenciais constantes, né? Isso é sistema conservativo, né? A nossa função de onda quadrada, né? A densidade de probabilidade, o φ, não depende do tempo. Isso significa que, no nosso caso aqui particular, né? Esse primeiro termo aqui da, da equação de continuidade é zero, certo? Porque a derivada da ρ referente ao tempo é nulo, porque a gente está analisando sistemas conservativos que são estados estacionários, né? A ρ, que é o psi quadrado, não depende do tempo. Então, a equação de continuidade para sistemas conservativos basicamente é esta equação aqui, ó. A derivada espacial, a derivada em x da corrente de probabilidade como função de x tem que ser zero, certo? Isso significa que a corrente de probabilidade é uma quantidade conservada no espaço, certo? Ela não depende de x, tá? Ela é conservada no espaço. Então, a j de x, as diferentes correntes de probabilidade, são constantes, você tem que ser conservada no espaço, né? O que isso significa especificamente para nós, né? Conservação da corrente de probabilidade no espaço. Isso significa que a corrente incidente, né, a corrente de probabilidade incidente, tem que ser igual à corrente de probabilidade refletida, associada à onda refletida, mais a corrente de probabilidade associada à onda transmitida, né? Isso significa conservação da corrente de probabilidade, no nosso caso de sistema conservativo. A derivada em x da corrente de probabilidade dá zero, significa que a J, né, a densidade corrente, ela é a mesma constante no espaço, né?
se eu incido uma onda, ela tem uma determinada corrente de probabilidade, que a gente acabou de calcular aqui, que é a corrente de probabilidade da onda incidente. Quando essa onda plana incidente chega na descontinuidade do potencial, uma parte dela é refletida, uma parte dela é transmitida, né? Significando que a minha corrente de probabilidade depois de interagir com o potencial, né, basicamente vai ser a soma da corrente refletida com a corrente transmitida. Tá? Cada uma dessas correntes estão associadas com a onda plana refletida e com a onda plana transmitida. Né? Mas aqui nos nossos casos que a gente está vendo, sempre isso aqui vai ser verdade. Né? As correntes de probabilidade são conservadas no espaço. A corrente de probabilidade incidente tem que ser igual à corrente de probabilidade final, né? Que soma a reflexão e mais a transmissão. Bom, mas sabidos a corrente incidente, a corrente de probabilidade incidente e a corrente de probabilidade refletida, né? Ambas dependem de K1 e do módulo quadrado dos coeficientes, a gente consegue. Ah, ainda faltou calcular a corrente de probabilidade associada à onda transmitida, né? A onda transmitida é aquela que tem número de onda K2 andando para a direita, cuja normalização é C. Né? Repetindo o mesmo procedimento, né? Calculando essa quantidade aqui, né? Que depende dos produtos das funções de onda com as suas derivadas, né? A gente consegue mostrar que a corrente de probabilidade transmitida, associada à onda transmitida, claro, de novo, é proporcional ao número de onda da onda transmitida, que é o K2, e a normalização dela ao quadrado, que é o C quadrado, a menos de H cortado sobre C. E aí, finalmente, vão definir, aqui em mecânica quântica, né, os coeficientes de reflexão e de transmissão. O coeficiente de reflexão e transmissão são definidos a partir das correntes de probabilidade. Né? O coeficiente de reflexão é definido como a razão, né, o módulo da razão da corrente de probabilidade refletida pela corrente de probabilidade da onda incidente. Isso é a definição, né, definição de coeficiente de reflexão. Né? Basicamente, ele dá a probabilidade da onda plana incidente ser refletida. Né? O R, né, o coeficiente de reflexão, é a razão dessas duas correntes de probabilidade, né, refletida por incidente. E também a transmitida, né, o coeficiente de transmissão, deve ser a razão da corrente de probabilidade associada à onda transmitida dividida pela incidente. Lembrando que tanto o R quanto o T, esses dois coeficientes, o ponto de partida deles no denominador é a corrente de probabilidade associada à onda incidente, né? Que é esta corrente aqui, né, que é proporcional a K1 e A quadrado, né, basicamente. Nós podemos calcular, né, explicitamente com quem são os coeficientes de transmissão e reflexão, porque a gente conhece os coeficientes, né? Vejam bem, o coeficiente de reflexão é JRef sobre J incidente, né? Ou seja, é esta quantidade aqui dividida por esta, né? Você consegue ver que a razão desta quantidade por essa basicamente vai dar a razão entre os módulos quadrados dos coeficientes B sobre A, né? Ou seja, o coeficiente de reflexão basicamente é o módulo quadrado da razão B sobre A, os coeficientes, né? B sobre A. B é o coeficiente associado à onda refletida e A é associado à onda incidente, né? B sobre A nós calculamos justamente por impor continuidade da função de onda. A gente acabou de mostrar aqui que B sobre A é escrito em termos dos números de onda K1 e K2 nas duas regiões. Né? Então tá claro que basicamente isso vai ser módulo quadrado daquela razão, ou seja, eu vou elevar ao quadrado K1 menos K2 dividido por K1 mais K2. Então a gente consegue escrever explicitamente aqui no potencial degrau para energia mecânica maior que o zero. A gente consegue calcular o coeficiente de reflexão basicamente em termos dos números de onda. Né? É esta razão aqui, que depende de K1 e K2, né? De qual é, é a relação entre K1 e K2. O coeficiente de transmissão é esta quantidade que depende de K2 e C quadrado, dividido pela incidente, né, que depende de K1 e A quadrado. Obviamente, então, o coeficiente de transmissão é a razão K2 sobre K1, né, porque os coeficientes aqui são diferentes, né, para transmissão e para incidente, e a razão dos coeficientes C sobre A ao quadrado. K1 dividido por K2, razão ao quadrado C sobre A.
Os coeficientes C sobre A, a gente já calculou usando também continuidade da função de onda. A gente mostrou agora há pouco que C sobre A também é escrito em termos dos números de onda K1 e K2. Colocando isso explicitamente aqui, né? K2 sobre K1, quadrado de C sobre A, a gente consegue mostrar então que o coeficiente de transmissão é também dado em termos dos números de onda K1 e K2, explicitamente, né? Sabidos os números de onda da partícula na região 1 e na região 2, para esse caso físico que a gente está analisando, onde a energia mecânica é maior que o zero, está determinado os dois coeficientes, né? A de reflexão e de transmissão. Nós vemos aqui que a soma desses dois coeficientes dá exatamente 1, certo? Então, se eu pegar as expressões, né, do R e do T e somar, tá? Eu vou mostrar, a gente pode mostrar rapidamente que essa soma dá 1, certo? A soma dos coeficientes de transmissão e reflexão dão 1, certo? Isso não é novidade, tá? Isso já é sabido por conservação da corrente de probabilidade. Eu acabei de mostrar aqui, argumentar com vocês que para sistemas conservativos a corrente de probabilidade é conservada espacialmente, né? Ou seja, no nosso caso, isso significa que a corrente de probabilidade incidente é igual à corrente de probabilidade refletida mais a corrente de probabilidade transmitida. Se eu dividir ambos os lados dessa equação de conservação pela corrente de probabilidade incidente, eu consigo mostrar claramente, né, que, que os coeficientes de transmissão e reflexão, a soma deles tem que dar 1, né? Ou seja, esse caso aqui, onde eu estou mostrando explicitamente a partir do R e do T escrito em termos de K, é uma consequência, no final das contas, da conservação de corrente de probabilidade espacialmente, né? Se eu dividir ambos os lados dessa equação por a J incidente, eu vou ter exatamente a soma dos coeficientes de reflexão e transmissão igual a 1. Ou seja, a soma RT igual a 1 é uma consequência da conservação de corrente de probabilidade, conservação do fluxo, né, de probabilidade espacial, né, espacialmente, certo? O que a gente compara aqui com, vamos comparar com o caso clássico, né, o que eu esperaria do ponto de vista clássico? Lembrando que na física clássica, esse caso físico que a gente está analisando, né, o que ocorre com a partícula, né, no caso clássico, né? Se a EMEC é maior que o zero, né, que é a energia potencial aqui na região 2, basicamente o que vai acontecer com a partícula é apenas uma diminuição da sua velocidade do seu momento, né? Lembrando que a velocidade, a energia cinética, é a diferença entre a energia mecânica e o valor da energia potencial, né? Então, na transição aqui, na física clássica, apenas uma diminuição da velocidade, do momento, e a partícula incidente, ela é totalmente, ela passa, né? Se a gente está falando em termos de terminologia de ondas, né? O que eu esperaria em física clássica é que a onda incidente é transmitida com 100% de eficiência. Então, do ponto de vista clássico, eu esperaria que o coeficiente de transmissão fosse de 100%, né? Isso em clássica, né? Toda partícula que passar com energia mecânica maior que V0 vai passar, ou seja, vai ser transmitida completamente pela barreira aqui de potencial degrau, né? Aqui em mecânica quântica o negócio é um pouquinho diferente, né? Que caso clássico, né? A gente vê claramente que tanto a probabilidade da onda ser refletida quanto ser transmitida depende especificamente dos números de onda, né? Nas duas regiões. Ou seja, dá para ver claramente que o coeficiente de transmissão, o T, não é 100%. Pode até ser que ele seja 100% em alguns casos limites, né? Ou seja, no limite clássico, né? Mas em mecânica quântica em geral, o coeficiente de transmissão para E maior que o zero não é a unidade. Ela depende dos números de onda nas duas regiões. Na verdade, ela depende da razão entre E e o zero, né? E o zero explicitamente. Já vou mostrar isso daqui a pouco. E eu tenho um coeficiente de reflexão que é não nulo. Isso é impossível em mecânica clássica, né? Uma partícula incidente com energia mecânica maior que a energia potencial, o zero, é toda transmitida e a partícula nunca volta, né? Ou seja, em física clássica, o coeficiente de reflexão deveria ser zero e o de transmissão ser 1, certo? Em mecânica quântica, isso não acontece, né? O coeficiente de transmissão e de reflexão dependem da relação entre o valor da energia mecânica e a energia potencial, né? Só para mostrar explicitamente como é que fica as soluções do movimento, né, num caso específico, né, só para a gente obter quanto é que são as funções de onda na região 1 e na região 2 para um caso particular.
Por exemplo, eu tenho um caso aqui onde a partícula incidente no potencial de Grau tem um momento, né, que é o P1, né, que é o dobro do momento que ela vai ter depois quando ela está passando pelo potencial de Grau, né, quando ela é transmitida, né. Ou seja, se a minha onda é transmitida, eu estou assumindo que o P2 dela é a metade do momento original. Então a onda transmitida tem um momento linear P2, que é a metade da incidente P1, né. Isso significa que o número de onda K1 é igual a 2K2, porque o momento linear P1 é o dobro do P2, né, na região 2, certo? Só estou mostrando o caso particular aqui, onde eu vou duplicar, na verdade diminuir pela metade, né, o momento linear da partícula, para a gente obter explicitamente, em termos de K, né, em termos dos números de onda, quais são os coeficientes de reflexão e transmissão e também quanto é que são os coeficientes, né, B sobre A e C sobre A, né? A gente acabou de mostrar que o coeficiente B sobre A, lá das condições de continuidade da função de onda, né? A B sobre A é a diferença dos números de onda pela soma dos números de onda, né? Nesse exemplo aqui, onde o K1 é o dobro do K2, né? Basicamente a razão B sobre A, né, é 1/3, certo? E a razão C sobre A também é escrito em termos dos números de onda, né? O C sobre A é 2K1 dividido pela soma dos números de onda, né? Quando o número de onda K1 é o dobro do K2, eu consigo calcular explicitamente a razão C sobre A, né? Isso dá 4/3, né? 4/3 explicitamente, né? Se B sobre A é 1/3 e C sobre A é 4/3, a gente consegue obter explicitamente quanto é que seriam os valores, né? Neste caso, do coeficiente de reflexão e de transmissão, né? O de reflexão é basicamente o quadrado do B sobre A, né? O coeficiente de reflexão aqui é um nono, né? Um nono. Então, a gente tem R igual a 1/9, né? E o caso do coeficiente de transmissão, ele é proporcional ao quadrado do C sobre A menos a multiplicação a K2 sobre K1, né? Que no caso aqui nosso é K2 sobre K1 é 2, né? Então a gente tem 2 multiplicado pelo quadrado de 4/3, né? Então é 2 multiplicado por 16 nonos, né? Isso deve nos dar 8 nonos, né? Basicamente. E aí, obviamente, quando a gente somar o T sobre T mais R, né? Isso vai dar exatamente 1 como a gente esperava, né? Mas aqui é só para mostrar o caso particular onde eu consigo calcular os coeficientes B e C em termos do coeficiente A, que está associado com a onda incidente, né? Numericamente, conhecendo a relação entre os números de onda ou entre os momentos, né? Da partícula antes e depois de passar pelo potencial de Grau, né? Ou seja, aqui eu estou fazendo um caso particular onde eu tenho uma diminuição pela metade do momento linear da partícula 2, da partícula na região 2, comparado com a região 1 onde ela está incidindo, né? Eu estou usando esse caso particular para a gente calcular explicitamente quem são as funções de onda nas duas regiões, né? Em termos do coeficiente A, né? Porque se B sobre A e C sobre A são constantes, eu consigo calcular claramente quanto é que é a função de onda nas duas regiões, né? A esquerda e a direita da origem, em termos dos coeficientes, né? Dos coeficientes B, C e A. Bom, a solução na região 1 é a onda incidente mais a onda refletida, né? A onda refletida tem um, coeficiente que é coeficiente B, né? Mas o coeficiente B é 1/3 do A nesse nosso caso particular que eu estou usando aqui, né? Então, explicitamente, para esse caso particular, onde eu diminuo pela metade o momento ou a velocidade da partícula, né? Quando ela passa da região 1 para a região 2, a função de onda na região 1 é uma superposição, claro, de ondas planas, mas só eu conheço os coeficientes, né? Ambos os coeficientes são proporcionais. Na verdade, é A e 1/3 de A para a onda refletida, né? Ou seja, a função de onda na região 1 é dada em termos do coeficiente A, né? O único coeficiente associado à onda incidente, né? E na região 2, o coeficiente C, que é da onda transmitida, né? É 4/3 de A. Então eu posso também escrever a normalização da onda refletida em termos da normalização da onda incidente, que é o A, né? É 4/3 de A. Isso é a solução da equação da função de onda na região 2, que é a direita da origem, né?
as duas soluções, né, a esquerda e a direita da origem, está escrita em termos só do coeficiente A, né? Lembrando que o coeficiente A é determinado a partir da normalização da função de onda, né? Quando eu integro essa função de onda sobre todo o espaço, né? Integro sobre todo o x, isso tem que dar 1, essa integral, né? Isso nos permite obter quanto é que é o valor da normalização A, né? Que restou aqui, né? Está associada com onda incidente. Né? Bom, se eu sei a expressão da função de onda à esquerda e à direita da origem, agora eu quero calcular quem é a densidade de probabilidade associada a essas funções de onda à esquerda e direita da origem. Né? Ou seja, eu tenho que calcular agora o psi quadrado ou φ quadrado, né? Módulo quadrado de φ. Só que tem um problema aqui, não sei se é problema, na verdade tem um cuidado que a gente tem que tomar aqui, porque nas duas regiões as funções de onda são descritas por funções complexas de variável real, né? Na região 1, eu tenho uma superposição de duas funções complexas de variável real, certo? Inclusive, elas são um pouquinho diferentes. Apesar do número de ondas ser igual, né? K1, né? Os sinais na frente dos i são diferentes. Ou seja, eu tenho uma superposição de duas funções complexas de variável real, e na região 2 eu também tenho uma função complexa de variável real. Quando eu for calcular o módulo quadrado de psi, ou de φ, né? Eu vou ter que levar em consideração o cálculo correto de função de onda complexa, né? O detalhe mais complicado é na região 1, né, onde a gente tem uma soma de duas funções complexas, né? E eu quero calcular quanto é que é o φ quadrado neste caso. Quando eu tenho duas funções complexas, que eu estou chamando aqui de f e g de x, né? E eu quero calcular quanto é que é o módulo quadrado da soma, né? Eu tenho uma função complexa que é a soma de duas funções complexas, né? Ou seja, eu vou chamar de f de x a primeira função e a g de x a segunda função. Certo? Como é que eu calculo o módulo quadrado dessa soma para calcular o φ2, né, o φ quadrado? Bom, na teoria de funções complexas, né, o módulo quadrado de uma soma de duas funções complexas de variável real, ou seja, módulo quadrado da soma da f com a g, né, que é calculado basicamente em teoria complexa como a soma fg estrela multiplicada pela soma f mais g, né? Isso, em teoria de variável complexa, é módulo quadrado da primeira função, mais módulo quadrado da segunda função, mais duas vezes a parte real deste produto, tá? Produto fg estrela. Então, é uma maneira muito particular de calcular módulo quadrado de função de onda se a minha função de onda é uma soma de duas funções complexas, que é o caso aqui, tá? Então, na região à esquerda da origem, nós vamos ter que calcular, a menos do a ao quadrado, né? A gente vai ter que calcular quanto é que é o módulo quadrado desta soma, dessas duas funções complexas, né? E na i k1x mais um terço de i menos i k1x. Bom, esse é o módulo quadrado da primeira função, que vai dar 1, né? O módulo quadrado dessa função é e na i k1x multiplicado por e na menos i k1x, que é o complexo conjugado dessa função, né? Isso vai dar 1. Módulo quadrado mais módulo quadrado da segunda função. Bom, módulo quadrado da segunda função vai dar 1 nas exponenciais e mais um terço ao quadrado, que dá 1 nono. Mais duas vezes a parte real do produto fg estrela. Tá? F é e na ik1x. G estrela é o complexo conjugado dessa função aqui. O G estrela é E na mais IK1X, certo? Agora, quando eu faço FG estrela, eu não tenho cancelamento da exponencial complexa, né? Na verdade, eu vou ter uma soma, né? E na IK1X multiplicado por E na IK1X de novo, né? Isso dá E na 2IK1X multiplicado, claro, por 1/3 na forma da G, né? Da G estrela. Então, aqui dentro do argumento da parte real, o produto FG estrela, no final das contas, vai dar 1/3 E na 2IK1X, certo? Lembrando, apesar, a única conta que eu tenho que fazer é calcular a parte real desta função complexa, né? Usando forma de Euler, né? A parte real dessa função aqui complexa, basicamente é o cosseno, né? Cosseno ah, do argumento que está ali, né? O 2k1x, né? Então, finalmente, né? Duas vezes a parte real desta função é 2/3, né? O 2/3 é 1/3 com o 2 que está aqui na frente, né?
e a parte real de I na 2 e K1x, que é cosseno de 2K1x. Então, finalmente, né, o módulo quadrado da soma de duas funções complexas que é envolvido, né, na região 1 à esquerda da origem. No final das contas, o módulo quadrado dessa soma de duas funções complexas, né, que é a onda incidente mais a onda refletida, dá 10 nonos mais 2 terços de cosseno de 2K1x. É uma função periódica, né? O psi quadrado na região 1 é uma função periódica cossenoidal no espaço. Muito bem. Agora vamos calcular o módulo quadrado na região 2, né? Na região 2 é mais simples, né? Isso vai dar 16 nonos módulo quadrado de A, e as exponenciais se cancelam, né? As exponenciais em K2 se cancelam quando eu tomo φ com φ estrela, né? E aí a gente tem quanto é que é a densidade de probabilidade, que é o φ quadrado, né? Módulo quadrado de φ, nas duas regiões, na região 1 e na região 2, né? Na região 1, basicamente, a gente tem uma função periódica, né? Ou seja, harmônica em x. E na região 2, basicamente, a gente tem uma densidade de probabilidade constante, né? À direita da origem, né? Ou seja, à direita da origem, que está associada com a onda transmitida, né? A gente tem uma probabilidade uniforme de encontrar a partícula à direita da origem, no caso onde está a energia mecânica maior que o zero, né? À esquerda da origem, a gente tem uma função periódica, que é o cosseno de 2K1x, tá? A gente não tem valor constante para a função de onda à esquerda da origem, porque essa função periódica nada mais é advinda da interferência, né, entre a onda incidente e a onda refletida, né? O resultado da interferência da onda incidente e da refletida faz com que a densidade de probabilidade, né, o psi quadrado, tenha essa dependência que é periódica em x, né, cossenoidal em x. Lembrando aqui que a psi quadrado, ou a φ quadrado, né, tem valores máximos e mínimos, né, em função de x à esquerda da origem, que é dado pela essa função cosseno aqui, explicitamente, né. Antes de mostrar explicitamente o gráfico, eu só queria lembrar vocês que quando a gente estava calculando, né, os coeficientes de reflexão e transmissão, a gente escreveu eles em termos dos números de onda, né. O R e o T eram escritos em termos dos números de onda, mas os números de onda, né, são dependentes da energia mecânica e do valor do potencial, né, degrau, o zero. Lembrando que a gente está fazendo aqui o caso onde a energia mecânica é maior que o zero. A gente consegue rapidamente, lembrando a definição do K2 quadrado e do K1 quadrado aí no início da aula, né, a gente pode mostrar claramente que esta razão aqui, né, que é a razão K2 sobre K1, ela é igual à raiz quadrada de 1 menos a razão da energia potencial pela energia mecânica. O que eu quero dizer com isso, né? Que os números de onda, a relação entre os números de onda K2 e K1 são dados em termos da razão da energia potencial pela energia mecânica. Bom, se os meus números de onda estão relacionados em termos da energia e de o zero, né? E explicitamente a gente tem eles escritos em termos dos números de onda, está claro que a gente também pode escrever os coeficientes de reflexão e de transmissão em termos da energia e do potencial o zero, né? É só substituir aqui quanto é que é K1 e K2 em termos da energia e do potencial. É álgebra pura, né? Só álgebra na substituição de K1 e K2 ali explicitamente, né? A gente consegue calcular a expressão de R e de T em termos da energia fixado o zero. Que são essas duas expressões que eu estou mostrando aqui explicitamente, né? É só substituir K1 e K2 em termos das energias e do zero lá nas nossas expressões de R e de T, nos números de onda, né? Ou seja, os meus números, os meus coeficientes de reflexão e transmissão, nesse caso físico que a gente está analisando, que é maior que o zero, ele tem uma função complicada aqui da energia, né, que eu já vou mostrar graficamente já em seguida. Aqui eu estou representando graficamente no plot de cima, né, a minha densidade de probabilidade, ou seja, o φ quadrado nas duas regiões, né?
a direita da origem e a esquerda da origem. A direita da origem, nesse nosso caso particular, eu já estou considerando que a energia cinética da partícula diminui pela metade comparado com a energia cinética incidente, né? A gente mostrou agora há pouco, por cálculo explícito, né, que a direita da origem, a densidade de probabilidade é constante e ela vale 16 nonos módulo quadrado de A, né, onde A é o coeficiente associado com a onda incidente. Né? Tá aqui, é constante, ou significa que eu tenho probabilidade uniforme, né, à direita da origem, como eu estava comentando. Né? À esquerda da origem, a gente tem uma função periódica em x, né, que está na forma do cosseno. Né? A gente consegue mostrar uma coisa interessante aqui, é que nunca a função de onda a função de onda quadrado, né, o φ quadrado nunca é nulo, né? Nunca é nulo. Ou seja, mesmo nos valores de x onde o cosseno é negativo, né, como os coeficientes que estão aparecendo aqui na frente, né, o 10 nonos e os 2 terços, são distintos, né, isso significa a diferença entre esses dois fatores vem do fato que eu tenho uma onda incidente, uma onda transmitida com coeficientes AB distintos, né, mesmo quando o meu cosseno é negativo, o meu valor mínimo da módulo quadrado da função de onda sempre é diferente de zero. Né? Ou seja, eu sempre vou ter probabilidade não nula de encontrar partícula, né, à esquerda da origem, mas essa probabilidade ela é não uniforme. Na verdade, ela é periódica em x. Né? O menor valor possível para o valor da densidade de probabilidade é 9 quartos, né, módulo de a quadrado, que é justamente quando o cosseno aqui vale menos 1, né? Menos 1. Isso, claro, vai ocorrer para vários valores de x, né? O valor de cosseno valendo menos 1 vale para vários x, né? Explicitamente. E aí, claramente, o valor do fator na frente do a quadrado vai ser 10 nonos menos 2 terços, né? Que vai dar justamente o 4 nonos. Né? Mas, basicamente, eu nunca vou ter zero para minha densidade de probabilidade. Ela é variável, mas sempre tem um mínimo, né, que vale 4 nonos de a quadrado, claro, nesse caso exemplo, né, nosso, onde a partícula diminui pela metade a sua energia cinética. Para outros casos físicos, essas proporcionalidades aqui vão mudar, né, obviamente, porque eu vou ter mudança nos coeficientes, né, e nos números de onda também. Aqui embaixo eu tenho o gráfico, né, dos coeficientes de transmissão e reflexão em termos da razão entre energia mecânica e V0. Obviamente, no nosso caso, a gente está analisando, obviamente, a direita dessa minha linha pontilhada que eu estou fazendo aqui, tá? Que são os valores onde a energia mecânica é maior que V0, né? Então, a gente está incidindo sobre um potencial degrau, onde a energia mecânica é maior que zero. Essas expressões analíticas, né, do R e do T em termos da energia, que eu mostrei aqui explicitamente, né, estão graficadas aqui, né, à direita do 1 aqui, tá? Estou mostrando então o T, vocês conseguem ver que o T, ele cresce com a energia, né, que é a direita do 1, né, estou analisando essa região aqui, né, que é o caso físico que a gente está analisando agora. O coeficiente de transmissão, ele, para quando E sobre V0 é 1, ou seja, quando a energia mecânica é exatamente o V0, eu tenho o coeficiente de transmissão 1, né? Depois ele vai crescendo, né? E o coeficiente de transmissão vai diminuindo, né? Perdão, bloqueando aqui, né? Quando a energia mecânica é igual ao V0, o coeficiente de transmissão é nulo, é zero, né? E quando eu vou aumentando a energia, o meu coeficiente de transmissão vai aumentando com a energia. Até assintoticamente chegar até o coeficiente de transmissão 1, que é o caso clássico, né? Então o comportamento está correto, né? O meu coeficiente de transmissão em termos da energia tem que recobrir o caso clássico em algum momento. O caso clássico vai ocorrer quando a energia mecânica é muito maior, muito maior, que o valor do potencial, né? Então, quando as razões E sobre o zero são muito maiores que 1, né? Muito grandes, né? A gente vai, vai assintoticamente chegar no valor esperado para o coeficiente de transmissão clássico, né? Que é transmissão de 100%, né? Classicamente, a partícula só diminui de velocidade e sempre passa para a direita e vai embora, né? Isso é o que é esperado na mecânica clássica. No
de outra maneira, o coeficiente de reflexão começa com o valor máximo, né? Quando a energia mecânica é igual ao V0, e vai diminuindo com o valor da energia, né? E o limite clássico é recoberto para energias muito altas, né? O limite clássico corresponde à reflexão nula, né? Nenhuma partícula volta, né? Que é o caso clássico, né? Então, os dois comportamentos, ao chegamos, né, no limite de altas energias, a gente chega nos limites clássicos corretos, né? Coeficiente de transmissão 1, 100%, e reflexão nula, né? No caso clássico. No meio do caminho, onde a energia mecânica é igual a V0 e o limite assintótico de E é muito grande, a gente tem a dependência explícita na energia dos dois coeficientes, né? Tanto do de reflexão, né, quanto no de transmissão. A dependência na energia é essas que eu mostrei aqui explicitamente para vocês, né? Que são obtidas a partir das expressões de RT, a partir dos números de onda, né, escritos em termos da energia e do potencial zero. Ah, o coeficiente de transmissão e reflexão soma dá 1, eu argumentei com vocês do ponto de vista formal, advém, pode ser justificado, é explicado a partir da conservação, né, da corrente de probabilidade, mas em ótica clássica, né, ou seja, em fenômenos ondulatórios clássicos, essa condição, que é a soma dos coeficientes de reflexão e transmissão dando 1, também aparece, né? Explicitamente, por exemplo, quando a gente está no contexto de flexão e transmissão, que é a refração, né, de onda luminosa, né, quando eu chego num meio que tem, ou seja, quando eu estou incidindo onda luminosa numa interface entre dois meios, onde os coeficientes de refração são distintos, né? Essa soma dos coeficientes dando 1 ocorre claramente nesse tipo de fenômeno clássico ondulatório, né? Certo? Basicamente, a intensidade da onda incidente de luz luminosa, né, deve ser a soma da intensidade da onda refletida e da transmitida luminosa, no caso de onda clássica de ótica ondulatória, né? Aqui na física clássica, a soma dos coeficientes dando 1 vem basicamente da equação de continuidade, mas especificamente um caso particular da equação de continuidade, que é a conservação espacial da corrente de probabilidade, né? Lembrando que a equação de continuidade é uma equação que nos informa a conservação local da probabilidade, né? E, é claro, a gente obtém os casos clássicos, como no limite de energia muito alta. A energia muito alta significa que a energia mecânica é muito maior que o valor do potencial, o zero, né? Esse limite que eu acabei de mostrar aqui graficamente, né, é o esperato do princípio de correspondência do Bohr, né? Ou seja, no limite de grandes números quânticos, né, o limite clássico tem que ser recoberto, né? Então, se eu tenho um modelo quântico para descrever o movimento da partícula nesse tipo de potencial, né, via mecânica quântica ondulatória, né, o limite clássico necessariamente tem que ser recoberto, né, no limite correspondente, né? Aqui o limite correspondente a gente consegue entender qual é que é, né? É que se a energia da partícula, a energia mecânica, né, do sistema que é conservada, né, é muito maior que o valor do potencial de grau, né? Aí nesse caso a gente vai ir assintoticamente ao caso clássico. Agora a gente vai fazer o caso contrário, né? O caso diferente, né? Novo, onde a energia mecânica é menor que o valor do potencial, né? Lembrando que eu já discuti nessa aula que esse caso aqui, a região 2, seria uma região classicamente proibida, né? Onde a energia cinética seria negativa em mecânica clássica, porque a energia mecânica está sendo menor que a potencial, né? Lembra que a energia cinética é a diferença entre a energia mecânica e o valor da energia potencial. Então, esse caso físico aqui, do ponto de vista de mecânica clássica, a região 2 seria uma região proibida, classicamente, né? A partícula não poderia desenvolver movimento na região 2 em mecânica clássica, né? Aqui, em mecânica quântica, a gente vai mostrar que a probabilidade de encontrar a partícula à direita da origem, na região classicamente proibida, é não nula, né? Que é o que a gente vai resolver aqui agora, né? Então, nesse novo caso físico, onde a energia é menor que a energia potencial, né? Que é esse caso aqui, né?
Aqui eu tenho o potencial e a EMEC é menor que o valor, o zero, da energia potencial. A região 2 aqui claramente é uma região proibida classicamente, né? O que, que muda aqui do caso anterior, né? Muda, claro, a função de onda, a solução da equação de Schrödinger na região 2, né? Por quê? Porque na região 2 agora, lembrando, né, o número de onda K2 ao quadrado, a definição dele depende da diferença entre E e o zero, né? Neste nosso caso agora, né, onde o E é menor que o zero, o número de onda K2 ao quadrado é negativo, certo? Ou seja, a equação diferencial que eu vou ter que resolver é outra, né? Ou seja, o meu número de onda, na verdade, que tem que ser positivo definido, né? Ele está associado com a diferença de U zero menos E, onde o zero é maior que E, no nosso caso agora, né? Então, o número de onda na região 2 eu vou chamar agora de K2', tá? O K2' agora depende da diferença entre o potencial e a energia mecânica, né? O que, que acontece aqui com a solução, né, a solução da equação de Schrödinger correspondente, né? Só para lembrar, a equação de Schrödinger, independente do tempo que a gente tem que resolver, né? Tá? Do início da aula. Aqui, ó. Essa equação aqui que a gente tem que resolver, ela depende explicitamente, o tipo de equação diferencial que eu tenho que resolver, depende explicitamente de quanto é que vale o K2 quadrado, né? Aqui no caso que eu estou fazendo agora, que é onde a energia mecânica é menor que o zero, o K2 quadrado é negativo e vale menos K'2 quadrado, onde K'2 é o número de onda agora novo, né, na região 2. Significa que o termo que está multiplicando aqui a função de onda nessa equação diferencial deixa de ser positivo, ou seja, deixa de ter uma equação diferencial que é tipo oscilador harmônico, né, onde o K2 quadrado faz o papel do ômega quadrado lá na equação do oscilador harmônico, né, e muda de sinal, né, esse termo aqui vai mudar de sinal. Quando muda de sinal, claro, a solução da equação diferencial é diferente, né. Tá claro que quando o número de onda troca de sinal, o K2 quadrado muda de sinal, a função de onda na região 2 troca de solução, né? Ou seja, as raízes da equação característica daquela equação diferencial de segunda ordem homogênea, que é a equação de Schrödinger associada à região 2, né? Ela tem raízes da equação característica que são positivas, na verdade são raízes reais, né? Raízes reais que eu estou chamando de mais ou menos K'2. Então, as, as raízes da equação característica associada à nova equação diferencial na região 2, no caso onde o zero é maior que E, né? As minhas raízes da equação característica são reais, e isso significa que a minha solução geral da função de onda na região 2, ao invés de ter exponenciais complexas, eu vou ter exponenciais reais dos números de onda a K2', que é o número de onda na região 2 agora, tá? Isso significa que a função de onda na região 2, nesse novo caso físico, né, são superposições de exponenciais reais, né, crescentes e decrescentes do número de onda K2', certo? Que é o número de onda na região 2 agora, nova, certo? De novo, por imposição de quadrado integrável para a função de onda, ou seja, a minha função de onda não pode ter divergência, né, em nenhum ponto do espaço, né? Vocês vejam bem que quando eu tomar x tendendo a infinito, né, por exemplo, na minha solução nova, que agora eu tenho uma exponencial crescente e decrescente reais em x, né, nós conseguimos ver que quando eu tomo x tendendo a infinito, nesse termo que é crescente em x, eu tenho uma divergência. Isso significa que a gente vai ter que tomar o coeficiente c, que acompanha esse termo crescente na solução geral, né, da função de onda da região 2, como sendo nula, porque senão minha função de onda é divergente quando x vai para o infinito. Lembrando que a função de onda, a solução da equação de Schrödinger, né, tem que ser de quadrado integrável, né? Ou seja, quando eu integro sobre todo x a minha φ quadrado, né, isso tem que ser
menor que infinito. Isso significa que a função de onda é d quadrado integrável. Isso não vai ser verdade se a gente manter esse termo aqui que é diverge em x tendendo ao infinito. Então está claro que o coeficiente c tem que ser zero para respeitar o caráter de quadrado integrável da função de onda de maneira geral, né? Então a função de onda na região 2, quando a energia mecânica é menor que o potencial U zero, só é uma função decrescente da distância x, né? Cujo coeficiente é d, né? Então a solução φ2 é basicamente d e na menos k2' x, onde k2' é o número de onda na região 2. Lembrando de novo que a região 1 mantém a mesma solução, né? Onda incidente, onda refletida, os coeficientes são a e b. Agora eu tenho um novo coeficiente, que é o coeficiente d, né? Associado à nova solução da região 2. De novo, esses três coeficientes são obtidos através da imposição da continuidade da função de onda no x igual a zero, que é a região de continuidade, que é a posição onde eu tenho descontinuidade da energia potencial, né? Lembrando que, de novo, a gente vai precisar, como a gente tem nova solução da φ2, né, a gente vai precisar conhecer também a derivada, né, a derivada da função de onda na região 2, nova, né, e já conhecendo a derivada da função de onda na região 1, que a gente já utilizou, né. Estou só colocando aqui explicitamente as derivadas, né. Os três coeficientes A, B e D, agora, né, está chamando de D o coeficiente, né, na região 2, são obtidos a partir da imposição da continuidade da função de onda, né? Ou seja, eu vou impor que a função de onda em x igual a zero, a esquerda e a direita da origem são iguais, né? A φ1 em zero tem que ser igual a φ2 em zero, e também a derivada da função de onda na região 1 e na região 2 tem que ser igual em zero. Significa que eu estou impondo continuidade tanto da função de onda, da φ e da derivada dela, né? Justamente em x igual a zero, onde eu tenho a descontinuidade na energia potencial, né? Essas duas condições que a gente já utilizou no caso anterior, né, de novo, vão nos dar relações entre os coeficientes, né? A primeira condição vai nos dar uma relação entre os coeficientes A, B, D, né? O A, onda incidente, B, onda refletida, e D associado à solução da região 2, né? E a segunda condição, que vem da derivada, também nos dá uma relação entre os três coeficientes, né? De novo, como no caso anterior, eu vou tentar escrever os coeficientes b e d, né, em termos do coeficiente a, tá? E a partir daí conseguir construir os coeficientes de transmissão, reflexão e quanto é que vale a densidade de probabilidade à esquerda e à direita da origem, a partir de saber esses dois coeficientes em termos do coeficiente A, que é associado à onda incidente, né? Bom, dessas duas condições que vêm da continuidade, se eu combinar as duas equações, né, eu consigo mostrar que, obviamente, substituindo o D aqui na segunda equação, né, consigo mostrar que D é a soma de A mais B, né, eu tenho uma relação apenas entre os coeficientes A e B, substituindo a equação 1 na equação 2, né. Desta equação aqui, dividindo ambos os lados por A, né, essa equação aqui, entre A e B, nos dá uma relação de quanto vale o coeficiente B sobre A. Tá? O coeficiente B sobre A, que eu consigo isolar aqui nessa equação, né, quanto é que vale B sobre A, eu já sei a expressão de B sobre A em termos dos dois números de onda, né? O K1 e o K2'. Né? O K2' é o novo número de onda na região 2. Né? Mas está claro que a combinação das duas equações me permite obter quanto é que é a razão B sobre A. Né? Se eu tenho o B sobre A, eu volto para a equação primeira e obtenho o D sobre A escrito em termos do B sobre A. É só dividir ambos os lados por A, essa primeira equação, né? Isso vai dar D sobre A igual a B sobre A mais 1. Bom, desta equação aqui, ó, desta equação aqui, a gente consegue mostrar por álgebra, né? Só isolando o B sobre A, a gente consegue mostrar que a razão de B sobre A depende dos números de onda, como no caso anterior, né? Depende dos dois números de onda K1 e K1', né? Só que a razão B sobre A no caso anterior era uma função real dos números K1 e K2, números de onda K1 e K2. Agora, nesse caso físico que a gente está analisando, a razão B sobre A são funções complexas, né? Dos números de onda K1 e K2. No numerador, eu tenho um número complexo e no denominador também eu tenho um número complexo, né? Aqui no numerador eu tenho um número complexo cuja parte real
é K2', a parte imaginária é K1, aí embaixo a parte real continua sendo K2', mas a parte imaginária é menos K1. De qualquer maneira, eu quero mostrar aqui, comentar com vocês que nesse caso físico, a razão B sobre A é uma função complexa dos números de onda, e não uma função real dos números de onda. Se eu sei quanto é B sobre A, eu consigo obter quem é o coeficiente D sobre A. É 1 mais B sobre A, e aí eu consigo escrever explicitamente D sobre A em termos dos números de onda. De novo, é uma função complexa dos números K1 e K2'. De novo, a única novidade aqui do ponto de vista das densidades de corrente está associada, claro, à onda transmitida, que agora tem uma nova solução, né? Então, a única densidade de corrente, né, ou corrente de probabilidade que eu vou ter que recalcular é a corrente de probabilidade associada à onda transmitida, que agora a solução é diferente, né? A solução agora vale dE na E menos K2'x. É uma função real agora, né? Se é uma função real, a definição da densidade de corrente já fica mais claro, né? Se a função φ2 é uma função real, está claro que a densidade de corrente associada com ela, se a φ é igual a φ estrela, né? Se a função φ é uma função real, né? Φ estrela é igual a φ, se φ estrela é igual a φ, essa diferença aqui é nula, tá? Não preciso nem calcular, né? Porque aqui eu vou ter, se φ é real, né? Se φ é igual a φ estrela, né? Ou seja, se φ é real, né? Eu vou ter esses dois termos aqui são iguais, né? E a minha corrente de probabilidade associada à onda transmitida na nova solução da região 2 dá zero explicitamente. Até calculei aqui as derivadas, mas não precisa nem calcular, né? Se a função φ2 é real, aquela diferença, né, do φ estrela derivada menos φ derivada vai dar exatamente zero para uma função real, né? Então a única novidade que aparece aqui nesse novo caso físico, no caso da região 2, que é a onda transmitida, né, a gente tem agora uma corrente de probabilidade na região 2 associada à onda transmitida que é zero. Isso significa uma diferença agora nos cálculos dos coeficientes de transmissão e reflexão, nesse caso físico que a gente está analisando, né? Vejam bem, os coeficientes de transmissão e reflexão continuam com a mesma definição, né? A reflexão é a razão da corrente de probabilidade associada à onda refletida com a onda incidente, e o coeficiente de transmissão é a razão entre a razão entre a corrente de probabilidade associada à onda transmitida dividida pela corrente de probabilidade associada à onda incidente. No caso aqui, desse caso físico da energia mecânica ser menor que o zero, a gente mostrou que a corrente de probabilidade é nula associada à onda transmitida, né? Isso significa que o coeficiente de transmissão é zero, certo? Respeitando o caso clássico, né? Lembrando que eu comentei com vocês, né? A região 2 em física clássica é uma região proibida classicamente. Do ponto de vista clássico, a partícula não poderia desenvolver movimento na região 2. O coeficiente de transmissão que a gente está obtendo aqui em mecânica quântica respeita o que eu esperaria no caso clássico, né? O coeficiente de transmissão é nulo, ou seja, eu não tenho partícula transmitida, né, na região 2. E o coeficiente de reflexão, que é obtido a partir da razão dessas duas correntes, né, a refletida e a transmitida, perdão, a refletida e a incidente, né? No caso, lembra como a gente calcula, né? Ela vai ser dada pela razão, módulo quadrado, né, da razão do coeficiente B sobre A, como no caso anterior, né? Claro que aqui no nosso caso o coeficiente B sobre A tem outra dependência nos números de onda, né? O B sobre A, no nosso caso, é uma função complexa dos números de onda K1 e K2', mas ainda é módulo quadrado de B sobre A o coeficiente de reflexão. Então aqui eu estou calculando corretamente, né, quanto é que é o módulo quadrado de uma função complexa, né? Lembrando, falo mais uma vez, né? B sobre A é uma função complexa dos números K1, números de onda, né? K1 e K2. Com isso, se eu for calcular quanto é que é o módulo quadrado dessa razão, eu vou ter que calcular corretamente na módulo quadrado de função complexa, né? É B sobre A estrela multiplicado por B sobre A. Isso dá módulo quadrado de uma função complexa, né? Bom, B sobre A estrela basicamente é tomar a razão B sobre A trocando os sinais na frente dos i's, né? Onde tem mais eu boto menos, e onde tem menos eu boto mais, e multiplico pela
razão original B sobre A. É esse produto aqui, né? Vocês olharem o que acontece quando eu faço o cálculo B sobre A módulo quadrado para o coeficiente de reflexão, eu obtenho o resultado exatamente 1. Eu tenho um cancelamento aqui dos numeradores e vai dar 1. Ou seja, de novo eu recobro, nesse caso físico que a gente está mostrando, né, onde a energia mecânica é menor que a energia potencial, né, a constante na região 2, que o coeficiente de reflexão é 100%, né, ou seja, toda onda incidente é refletida e nenhuma transmitida. Isso é consistente com o caso clássico, né, onde nesse caso físico que a gente está analisando, nenhuma partícula pode passar para a região 2 no caso clássico, né, é uma região proibida classicamente. Então, do ponto de vista dos coeficientes de reflexão e transmissão quânticos, os limites clássicos já estão respeitados, né? T é 0 e ER é 1, exatamente. Mas tem uma novidade, né? Se eu for calcular as densidades de probabilidade nas duas regiões, eu vou mostrar explicitamente que na região 2 eu tenho uma probabilidade não nula de encontrar partícula em termos de x, apesar do coeficiente de transmissão ser 0. Certo? Ou seja, uma parte da onda ainda pode ser ser encontrada, a partícula ainda tem uma probabilidade não nula de ser encontrada à direita da origem, né? Mas, obviamente, depois ela tem que voltar, né? Lembra que toda onda incidente tem que ser refletida aqui em mecânica quântica, né? Mas eu posso ter, para determinadas regiões à direita da origem, probabilidade não nula de encontrar partícula, né? Para fazer isso, para calcular explicitamente quanto é que vale a densidade de probabilidade à direita da origem na região 2, nesse caso físico, eu só vou reescrever quem é a razão B sobre A, que é a que a gente vai utilizar a, para escrever a solução, a densidade de probabilidade à direita da origem. Né? Então, antes de analisar as densidades de probabilidade, eu vou reanalisar os coeficientes, né, A e B, que estão associados à onda incidente e à onda refletida. Né? Como eu mostrei para vocês aqui, ó, o A e o B e o A, né, basicamente são números complexos. Né? Você consegue ver claramente porque a razão B sobre A é um número complexo, significa que o número B e o número A, ou seja, o coeficiente B e o coeficiente A são coeficientes complexos. Né? Lembrando que números complexos, né, admitem duas formas de representação. Né? Uma é a forma cartesiana, que é a usual, né, onde o número complexo tem uma parte real e uma parte imaginária, ou seja, o número complexo Z tem a parte real Z de R mais uma parte imaginária que é a Z de I, né? É a representação cartesiana ou retangular dos números complexos, que é basicamente essa que a gente está usando aqui ainda, né? O B, por exemplo, tem uma parte real e uma parte imaginária na representação cartesiana, e a mesma coisa com o A, né? Mas também a gente tem uma outra representação para números complexos, que é a chamada forma polar, né? A forma polar com um número complexo tem essa forma aqui, né? O número complexo z é igual ao módulo do número complexo z multiplicado por e na i θ, onde θ a gente chama de fase, tá? Do número complexo. Como é que eu calculo o θ? O θ é a arquitangente da razão da parte imaginária pela parte real cartesiana, né? Da forma cartesiana do meu número complexo. Ou seja, é uma outra maneira de escrever os números complexos. Por exemplo, os nossos coeficientes A, B e D são números complexos. Né? E eu posso escrever eles na forma polar. Né? Lembrando que na forma polar, o módulo de Z é a raiz quadrada de Z e Z estrela, né? Que é basicamente a raiz quadrada da soma, né? Dos quadrados das partes reais e imaginárias na representação cartesiana. E o ângulo polar, a fase, né? Desse número complexo, θ, é a arquitangente da razão da parte imaginária pela parte real. Bom, o que isso tem a ver com os nossos coeficientes A e B? Eles admitem, claro, uma forma polar, porque eles são números complexos, né? Então o A eu vou escrever como módulo de A e na I θA, e o B eu vou escrever ele na forma polar também, módulo de B e na I θ de B. Então onde A, módulo de A e módulo de B são os módulos desses números complexos, e θA e θB são as fases associadas a esses dois números complexos, A e B. Como a gente mostrou, acabou de mostrar, né, que no nosso caso físico, o coeficiente de reflexão é exatamente 1, né? O coeficiente de reflexão é exatamente 1, e significa que a razão B sobre A, né, é 1. Tá claro aqui na forma polar que a razão B sobre A, né,
Basicamente é módulo quadrado de B, perdão, a razão B sobre A, que entra aqui na expressão do coeficiente de reflexão, que é 1, né? O B sobre A é, aqui eu estou escrevendo o B e o A nas suas formas polares, né? Quando eu faço isso, B sobre A é a razão dos módulos desses dois números complexos, né? Módulo de B e módulo de A, e uma exponencial que envolve a diferença das fases, né? B versus A. Então, só estou escrevendo de outra maneira, né? A razão dos números complexos B sobre A na sua forma polar. Basicamente eu consigo mostrar, lembrando que aqui como o coeficiente de reflexão é 1, significa que os módulos dos números complexos B e A são iguais, né? B2 dividido por A2 é igual a 1. Significa que os módulos desses números complexos é igual a unidade, e basicamente então B sobre A é só a fase complexa, né? É E na I, θ B menos θ A, onde eu estou chamando a diferença de θ B e θ A por a diferença de fase, né? θ B, θ A. Mas também, apesar de escrever B sobre A na forma polar, eu consigo escrever B sobre A também na forma cartesiana, né? Explicitamente, né? A gente acabou de mostrar aqui quanto é que vale B sobre A na forma cartesiana. B sobre A é uma razão de dois números complexos escritos na forma cartesiana, né? Onde a parte real e a parte imaginária a gente consegue já mapear explicitamente. B sobre A também é escrito como esta razão, certo? Aqui eu só estou multiplicando em cima e embaixo por menos 1 ou por i, né? Estou multiplicando em cima e embaixo por i só para escrever de outra forma a razão B sobre A em termos dos números de onda, né? Porque eu consigo ver também que B sobre A na forma cartesiana ela é uma razão de dois números complexos, né? Tanto o numerador quanto o denominador. Esses dois números complexos, o numerador e o denominador, eu também posso escrever eles na forma polar, né? No caso do numerador, eu tenho um número complexo que tem numerador, né? Ele tem, quando eu aplico o sinal negativo aqui, né? Ele tem uma parte real que é K1 e uma parte imaginária que é menos K2, né? Eu aplico o negativo, né? Eu tenho uma parte real mais K1 e uma parte imaginária menos K2'. Significa que esse número complexo pode ser escrito nessa forma polar aqui, ó. O módulo dele vai ser a raiz quadrada de K2' mais K1 quadrado, né? Ah, multiplicado pela exponencial e na iθ, onde θ é a tangente, arquitangente, né? Arquitangente da razão da parte imaginária pela parte real. A parte imaginária é menos K2' e a parte real é mais K1. Basicamente, eu consigo mostrar que a parte da fase é E na I tangente inversa de menos K2' sobre K1 quando eu escrevo o numerador, né, o número complexo está no numerador na sua representação polar. A mesma coisa para o número complexo está embaixo, né? A parte real também é K1, só que a parte imaginária é mais K2', certo? Então, de novo, a parte polar vai ser E na I, tangente inversa, K2, mais K2' dividido por K1. Os módulos desses dois números complexos se cancelam, né? Porque as suas partes reais e imaginárias ao quadrado são iguais, né? Os quadrados das suas partes reais são K1 quadrado e as suas partes imaginárias ao quadrado, apesar de trocar sinal em cada caso, né? Continua sendo K2' ao quadrado. Então eu tenho o cancelamento das partes dos módulos desses números complexos, né? Na forma cartesiana, e só sobra a parte da exponencial que envolve os números de onda, né, na tangente, ou seja, nas fases, né, na arquitangente. Então, eu tenho duas maneiras de escrever B sobre A, em termos das suas fases, dos dois números complexos B e A, ou em termos explícitos dos números de onda, né? Lembrando que a função tangente, né, não é a função arcotangente é uma função ímpar, né? Então aqui é onde eu tenho sinal menos, né, eu posso tirar o sinal para fora da função arctangente. Então ali onde eu estou calculando a função arctangente em termos dos números de onda, né, eu posso mostrar aqui que a primeira tangente, né, a primeira arctangente, né, a primeira arctangente que tem argumento negativo
eu consigo tirar para fora esse sinal, e obviamente eu vou ter duas vezes o mesmo tipo de função, que é tangente menos 1 da razão K2 sobre K'. Então, comparando essas duas expressões para B sobre B sobre A é E na I alfa, ou seja, escrito em termos das fases θ alfa e θ B e θ A, né? Ou também em termos dos números de onda, né? Usando o fato que a arctangente é ímpar, né? Eu consigo mostrar que B sobre A, em termos dos números de onda, é compactamente escrito em termos de E na menos I, E na menos 2I, arctangente da razão K2' sobre K1. Comparando, né, as duas formas de representar B sobre A gente consegue mostrar explicitamente que o deslocamento de fase, né, o θB menos θA, que é o alfa, né, é escrito explicitamente em termos da tangente, arctangente da razão K2' sobre K1, certo? Por que eu estou fazendo toda essa enrolação aqui para calcular quanto é que é alfa, né, o deslocamento de fase em termos dos números de onda, em termos de uma arctangente da razão dos dois números de onda? Basicamente, eu vou agora reescrever, né? Reescrever as duas soluções, né? A solução na região 1 e na região 2, né? Em termos do meu deslocamento de fase alfa, certo? Como é que eu vou fazer isso? Lembra? A função de onda na região 1, basicamente é a soma da onda incidente, mais a onda plana refletida, né? Onde os coeficientes são A e B. Lembrando que o B é escrito em termos do coeficiente A. Na representação complexa, olha aqui, o B é A multiplicado por E na I alfa, onde alfa é o deslocamento de fase. Né? Então, aqui no coeficiente B, eu posso substituir o coeficiente B por A multiplicado por E na I alfa, onde alfa é o deslocamento de fase. Com isso, eu consigo reescrever, né, a solução na região 1 apenas em termos do coeficiente A, né, do coeficiente A. Aqui eu vou fatorar, então, A e também E na I alfa sobre 2, tá? Quando eu faço essa fatoração desses dois termos, o A e o E na I alfa sobre 2, o que sobra depois da fatoração são esses dois termos, né? Vocês entendem o que está aqui dentro do colchete, basicamente o que está aqui dentro do colchete, depois da fatoração, é justamente a função cosseno, né? Cosseno de K1x menos alfa sobre 2 multiplicado por 2, né? Então, basicamente, o que está aqui dentro do colchete é duas vezes a função cosseno, né? Função trigonométrica cosseno, do argumento K1x menos alfa sobre 2. O que eu consegui com isso? Usando a notação polar para os coeficientes B e A, eu consigo escrever explicitamente a função de onda na região 1, onde lá a partícula tem potencial nulo, né? Está sujeita a potencial nulo, e em termos de uma exponencial complexa, multiplicado por uma função trigonométrica real de x. Certo? Na região 2, lembra que o coeficiente na região 2 depende do coeficiente D, né? A gente acabou de mostrar que o coeficiente D é proporcional ao coeficiente A, né? Lembra que D sobre A é 1 mais B sobre A, e eu acabei de mostrar que B sobre A é E na I alfa, onde alfa é o deslocamento de fase. Né? Então eu consigo mostrar explicitamente que o coeficiente D também pode ser escrito em termos do coeficiente A, na forma polar. Né? O coeficiente D é A multiplicado por 1 mais E na I alfa. De novo, quando eu fatoro, né, o coeficiente D em termos do coeficiente A, aqui eu estou fatorando nesses dois termos E na I alfa sobre 2, como eu fiz no caso anterior aqui também, né? Quando eu fatoro, de novo, eu vou ter um cosseno, né? Que acompanha a normalização A, certo? Eu consigo, lembra aqui que eu vou ter 2 cosseno do argumento alfa sobre 2, né? Que é uma constante, não depende de x agora, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês que quando eu uso as formas polares para os coeficientes, o coeficiente B e o coeficiente D são escritos em termos do coeficiente A explicitamente. O D, no caso, é 2A e na I alfa sobre 2, ou seja, a mesma função complexa que no caso anterior, né? E cosseno de alfa sobre 2. Para que eu estou fazendo isso? É para escrever a função de onda na região do 1 e na região 2 explicitamente, né? No caso da região 1, eu já tinha calculado, né? Em termos do coeficiente A, né? Eu tenho na região 1 a função de onda é uma exponencial complexa do deslocamento de fase alfa, né?
multiplicado por uma função cosseno de x. À direita da origem, a gente tem o coeficiente d, que multiplica a exponencial decrescente da solução 2, né? Exponencial decrescente real em x, onde o decrescimento da exponencial é dado pelo número de onda K2'. Eu acabei de mostrar que o coeficiente d é escrito em termos do coeficiente a. Está aqui ele explicitamente que eu coloquei aqui. Aqui, então, está a função de onda nas duas regiões, né? A esquerda e a direita da origem, né? Lembrando que a função de onda à direita da origem, ela decresce exponencialmente com o tempo. A minha φ de x à direita da origem, né? Que seria a região proibida, classicamente, né? Eu tenho uma φ que decresce exponencialmente com x. Se eu calcular agora quanto é que é a densidade de probabilidade para a solução nas duas regiões, né? Ou seja, calcular módulo quadrado de φ nos dois casos, o módulo quadrado de φ basicamente vai ser proporcional ao quadrado dessas funções trigonométricas, e eu vou ter o cancelamento, né, das exponenciais complexas, quando eu calcular φ estrela φ, para calcular o módulo quadrado de φ, essas exponenciais complexas que envolvem o deslocamento de fase alfa vão desaparecer, né? E a gente consegue mostrar explicitamente as soluções para a densidade de probabilidade, o psi quadrado, né, nas duas regiões, né? À esquerda da origem, a gente continua tendo cosseno ao quadrado, né, como função de x, certo? E na direita da origem, a minha densidade de probabilidade é também proporcional ao cosseno de quadrado de alfa sobre 2, mas a dependência espacial em x é uma função decrescente em x e na menos 2 K2' multiplicado por x. O que é interessante aqui, comparado com o caso clássico, é que a função de onda quadrada, ou seja, a densidade de probabilidade à direita da origem, ou seja, na região classicamente proibida, é não nula. A densidade de probabilidade é diferente de zero e decresce exponencialmente com a posição à direita da origem. Tá? Apesar do coeficiente de transmissão ser exatamente zero aqui em mecânica quântica, nesse caso físico que a gente está analisando. Mas a função de onda ao quadrado, né, o módulo quadrado de psi, é não nulo à direita da origem. Não nulo à direita da origem significa que eu tenho uma probabilidade não nula de encontrar partícula à direita da origem. Obviamente, para tempos assintóticos, eu não vou mais encontrar partícula à direita da origem, porque toda onda incidente é refletida, porque o coeficiente de reflexão é exatamente 1, nesse caso físico que a gente está analisando. Então, primeira novidade aqui, nesse caso físico, a gente tem densidade de probabilidade não nula à direita da origem. Isso aqui é a penetração da barreira, que a gente chama, né? Ou seja, eu tenho probabilidade não nula numa região que seria classicamente proibida. Aqui eu estou analisando o potencial degrau, mas mesmo com potencial degrau eu consigo mostrar que eu tenho uma penetração dentro da região do potencial diferente de zero, né? Mas que decai exponencialmente com a posição. Né? Ainda na parte onde a partícula está sujeita a potencial nulo, que é a região 1, né? Onde a partícula tá livre, né? A resposta que a gente obteve para a função de onda é quadrática, né? Quadrática, cossenoidal quadrático, né? Cosseno ao quadrado de x. A gente consegue ver uma coisa interessante aqui, que a gente vai ter mínimos, né? Mínimos associado à minha densidade de probabilidade. A gente consegue ver que para determinados valores da posição fixados os números de onda K1, né? Para determinados valores da posição, a minha densidade de probabilidade tem máximos e mínimos, tá? Por exemplo, os máximos estão associados aos valores de x, onde o meu cosseno quadrado é 1, né? Onde o máximo da densidade de probabilidade vale 4 módulo de A ao quadrado, né? Vocês conseguem ver que os máximos ocorrem para vários valores de x, ou seja, eles ocorrem para os valores onde o cosseno é 1, né? Ou seja, os valores onde o argumento K1x menos alfa sobre 2 são múltiplos de π, né? Múltiplos de π, né? 1π, 2π, assim por diante. A gente consegue entender que dois máximos contíguos, né? Estão separados espacialmente, ou seja, o ΔX correspondente a dois máximos, né? É exatamente π sobre K1, né? Basicamente, se eu comparar dois máximos, eu vejo que a diferença espacial que isso acontece é π sobre K1. Se a gente lembrar que K1 é escrito em termos do momento linear P1, né? Lembrando que P1 é H cortado K1, né?
consigo mostrar explicitamente que as diferenças, né, de posição onde ocorrem os máximos na minha densidade de probabilidade, né, eles estão associados com a metade do número do comprimento de onda de Broglie da partícula. Eu tenho exatamente aqui a metade de H sobre P1, onde H sobre P1 é o número de onda de Broglie, é o comprimento de onda de Broglie, né, da partícula incidente, né, que tem momento linear P1, né. Então eu consigo mostrar aqui explicitamente da densidade de probabilidade à esquerda da origem, né, que que as posições onde ocorrem dois máximos, né, a separação entre dois máximos, está associado com a metade do número número de metade do comprimento de de Broglie, né, da partícula incidente, cujo momento linear é P1, né, é a metade de H sobre P1. Interessante isso, né? Mas eu tenho máximos e mínimos, né, correspondentes ao a densidade de probabilidade à esquerda da origem. E, claro, densidade de probabilidade decaindo exponencialmente com a posição, né, à esquerda da origem. Aqui eu estou fazendo uma representação gráfica dessas soluções que a gente está analisando, né? Como eu estava falando para vocês, então à direita da origem, que seria a região classicamente proibida, né? Aqui em mecânica quântica, na região classicamente proibida, a gente tem uma densidade de probabilidade que é não nula, mas decresce exponencialmente com a posição, né? Quanto mais longe eu estou da origem, à direita da origem, menor é a probabilidade de encontrar partícula à direita da origem, né? Decai exponencialmente com x. À direita da origem, perdão, à esquerda da origem, a gente tem esse comportamento cossenoidal, que tem os máximos que eu acabei de mostrar para vocês, né? As distâncias entre dois máximos, que é o ΔX, né? Corresponde à metade do comprimento de onda de Broglie, da partícula aqui na região 1, né? E também tem uma coisa interessante aqui na região 1, a gente tem zeros, né? Zeros associados à densidade de probabilidade, que são os valores onde o cosseno é nulo, né? Um, ou seja, tem regiões espaciais aqui à esquerda da origem, onde eu tenho probabilidade nula de encontrar a partícula, e tem outras regiões onde a gente tem a probabilidade bem alta, né? Máximos, de encontrar a partícula, né? Então são coisas interessantes aqui do ponto de vista, comparado com o caso anterior, né? O caso anterior ainda era oscilante, né? A oscilação tem a ver com a interferência entre a onda incidente e a onda refletida. Aqui a gente tem 100% de reflexão, né? Então é natural que eu obtenha uma densidade de probabilidade que seja periódica, né? Mas aqui nesse caso a gente tem valores, pode ter valores nulos da densidade de probabilidade, associado também com picos na densidade de probabilidade, né? Bem interessante. Eu vou dar valor para vocês, essa probabilidade não nula à direita da origem, que é a região não física, é o que a gente chama, né, aqui em mecânica quântica, de penetração na barreira, né? É o fenômeno não clássico, né? Isso só é predito não classicamente, ou seja, em mecânica quântica, né? A partícula poder ter probabilidade não nula de existência de se deslocar dentro de uma região classicamente proibida, né? Claro que isso aí não é inconsistente com o fato que a partícula é totalmente refletida, né? A onda incidente é totalmente refletido, o coeficiente de reflexão é 100%, né, na barreira, né? Ou seja, ela penetra um pouco, mas claro, a onda incidente tem que ser toda refletida no caso assintótico, para tempo assintótico explicitamente, né? Do ponto de vista de ondas clássicas, esse fenômeno que a gente está acabando de mostrar aí, que é a, a, a penetração numa região que é classicamente proibida, né? Isso, no ponto de vista de ondas clássicas, também acontece, né? Que é as chamadas ondas evanescentes, né? Então, em ótica, de novo, novamente com ondas de luz, né? Ondas eletromagnéticas associadas a ondas luminosas, né? A gente tem esse fenômeno, né? Onde a gente tem uma onda incidente, a gente tem basicamente quase 100% de reflexão, e uma penetração, ou seja, uma intensidade não nula da, da, da onda incidente, né? Que cai essa intensidade muito rapidamente dentro da região de interface, né? São as chamadas ondas evanescentes, né? Isso aqui do ponto de vista de mecânica ondulatória, né, clássica, isso acontece quando a gente tem uma onda luminosa que vai incidir
num meio, né? Num meio onde o índice de refração é maior que o outro, né? Então, basicamente, a gente tem uma onda incidente, a gente tem uma interface onde os índices de refração são distintos, né? A gente tem reflexão completa da luz, e lá a gente tem ainda, dentro da região 2, né, a intensidade, que é proporcional ao quadrado do campo elétrico, campo magnético, né, decrescendo com a, com a distância, né, a partir da interface. Decrescer a intensidade significa esmaecer ou evanescer a intensidade da luz, né, que está entrando naquela região. Por isso que ela é chamada onda evanescente. Né? Então, esse tipo de fenômeno ondulatório clássico ocorre, né, que é o que a gente está utilizando aqui no caso de mecânica quântica. Né? Lembrando que esse caso que a gente acabou de mostrar seria o análogo aqui em mecânica quântica desse caso clássico aqui de ondas luminosas incidentes, incidindo, né, em duas regiões onde os índices de refração são distintos, né, e a gente tem ondas evanescentes. Evanescentes no sentido que a intensidade da onda luminosa esmaece, né, a partir de distâncias grandes, a partir da, da região de interface. Né. Basicamente é isso o análogo clássico que eu posso fazer com esse caso físico que a gente acabou de mostrar aqui. Né? Ah, eu vou deixar para a aula que vem a aplicação, né, de exemplos numéricos, né, exercício de fixação desses dois casos físicos que a gente fez aqui, né, E maior que o zero e E menor que o zero, né, e explicitamente o que nos interessa, a novidade aqui é a penetração da barreira. O que eu vou mostrar já no início da aula como exercício de fixação, né, é que para objetos macroscópicos, né, a penetração da barreira é irrisória do ponto de vista de escala, né. Ao contrário, se eu estou com objetos subatômicos, por exemplo, elétrons dentro de átomos, né, a penetração da barreira é importante. Então, eu vou mostrar no início da aula que vem, eu vou retomar essa questão da penetração da barreira num potencial integral e mostrar a comparação entre o caso macroscópico, né, e o caso uma partícula microscópica, macroscópica, né, entrando numa barreira, e no caso potencial degrau, né, e o caso de uma partícula subatômica, no caso o caso do elétron, né, a gente vai ver que a penetração da barreira tem ordens de intensidade completamente distintas, né, no caso macroscópico e no caso microscópico. Né. No caso macroscópico, a penetração da barreira é praticamente zero, não é visível, né, não é mensurável, né, e no caso das partículas subatômicas, aí muda de figura, né? Onde a gente pode ter penetração da barreira, que significa densidade de probabilidade não nula numa região classicamente proibida. Com isso, eu encerro a aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai seguir, então, com os exercícios de fixação. Eu vou deixar para a aula que vem. Exercício de fixação do potencial, da barreira de potencial, que eu acabei de mostrar, e também a gente vai analisar a o caso físico da passagem de uma partícula por uma barreira de potencial. Tá? Uma barreira de potencial é um potencial retangular, né? Onde a partícula vai passar por três regiões, né? As regiões fora do potencial e uma região onde ela está sujeita a um potencial não nulo, né? E vão analisar novamente, né, o fenômeno de tunelamento quântico, né? Ou seja, a passagem de uma partícula por uma região proibida, classicamente, no caso, uma barreira de potencial retangular, que a gente vai ver na aula que vem. Mas os argumentos que a gente vai utilizar para resolver a barreira de potencial, basicamente, são os que a gente acabou de fazer aqui para o caso do potencial degrau, né? Nos dois casos físicos, né? E maior que o zero e E menor que o zero. Desculpem a passagem muito daqui do tempo, já me estendi muito. Encerro por aqui a aula e continuamos na quinta-feira com exercício de fixação do potencial degrau e também a análise da como é que fica as soluções, né? No caso da barreira retangular de potencial, é analisar o fenômeno de tunelamento quântico, né? Que é um fenômeno puramente um fenômeno puramente da mecânica quântica, né? Não tem análogo clássico em mecânica clássica. A gente acabou de mostrar, né, nessa aula de hoje já algumas coisas que não tem análogo clássico, né? A penetração aí dentro do potencial já é o caso, né? Mas na aula que a gente vai ver outros casos onde haver de penetração em regiões proibidas classicamente. Né? Certo, pessoal? Voltamos na quinta-feira. Bom descanso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Certo? Bom descanso. Voltamos na quinta-feira. Barreira de potencial
na próxima quinta-feira. Ok?